Aleluia, glória a Deus. Bom dia, meu povo. Bom dia, quartou no meu, no seu, no nosso Videiras Amanhecer. Eu já quero agradecer a você que daqui a pouco já vai estar aqui estando com a gente. E nós estamos em mais um dia. Já estou aqui com as meninas da comunidade Videiras Amanhecer. Essa comunidade tem sido uma bênção na minha vida. E eu falo para vocês que como eu tenho sido agraciada com cada história que se conecta com outras histórias. Então eu quero agradecer vocês e falar para você, se você quiser fazer parte, digite Videiras e venha com a gente. Bom dia, Rô, Edneia. Hoje está todo mundo do lado de lá. Sejam bem-vindos. Amém? Meninas, ontem nós vimos sobre... deixa eu recapitular aqui com vocês. Que nem toda orientação é controle. Nem toda orientação é controle. Nós podemos bem ver ali que Esther, antes de estar, como a palavra fala, Esther, ela era Hadassa. E houve alguém que cuidou dela, pegando ali o link de segunda-feira. Bom dia, querida, seja bem-vinda. Pegando o link ali de segunda-feira. Quem a gente tem formado sem perceber. E ali, Mardoqueu, como primo. A palavra fala que era Hadassa, mas também conhecida como Esther, só que quando ele fala Hadassa, o link que a palavra faz é de que ele era primo dela. Ela foi órfã de pai e mãe, aquela menina jovem, o primo pega aquela menina Hadassa, também conhecida como Esther, como filha. E se nós olharmos na hierarquia, o que a gente pode bem observar que quem seria aquelas pessoas que iriam tomar conta dela, os tios, mas não foi isso que a palavra trouxe. A palavra nos trouxe que era o primo. Então houve cuidado, mostrou que o primo cuidou de Hadassa, e quando mais para frente nos versos seguintes fala que também conhecida como Esther, ele toma ela como filha. Filha é aquele que vai proteger, mas também o principal, vai impulsionar para estar indo para a vida. E antes de existir a rainha Esther, existiu um cuidado. Amém? Ontem nós vimos que nem toda orientação é controle. Ou seja, Mardoqueu passava todos os dias ali na frente do harém. Não é porque ela já estava ali dentro do palácio que ele deixou de cuidar. Ele estava ali rodeando para que o que ela precisasse, ele estaria também de olho para saber como ela estava. E trazendo para a nossa realidade, trazendo para os nossos dias, é aquilo que eu falei ontem para vocês. Nós também somos Mardoqueus na vida dos nossos filhos. Porque aqui a palavra nos mostra que estava muito próximo aquela questão de familiaridade. Era primo. E trazendo para os nossos dias, será que nós também não somos Mardoqueus na vida de pessoas e a gente nem tem percebido? Será que a gente de fato também não é Mardoqueu na vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, das pessoas próximas de nós e a gente nem tem percebido? Eu falo que os nossos filhos são que nem pipa, né? Papagaio em algumas outras estados, a gente vai dando corda, daqui a pouco vê que o negócio vai pegar, que vai ser ali cortado, a gente começa a puxar. Pode ser que nesse meio do trajeto, dá uma rasgada, pega na rabiola. Mas a gente vai estar ali. E assim é Mardoqueu. Mardoqueu estava ali nas imediações. Por quê? Existe uma diferença em controlar e entre cuidar. Ele estava ali dando orientação para ela. Por quê? A pedido dele, ontem, onde a gente estava estudando, em Esther 2, de 10 a 11, fala que ele estava ali e deu orientação para ela não falar ainda de quem ela era. Falou para ela não contar o povo que ela pertencia. Por quê? Porque toda hora todo tempo tem um horário certo, um tempo certo de contar. Ela poderia até não ter ouvido, porque ela já estava dentro do palácio. Agora, tipo assim, já tô aqui dentro, tá tudo certo. Agora quem manda, quem faz as coisas sou eu. E não, ela ouviu a direção e a orientação e não era um controle, ele não estava controlando as rédeas por lado de fora, ele estava orientando. E eu quero perguntar para você nessa manhã, quais são as orientações que têm vindo do alto para a tua vida, que você ainda não tenha feito?
Quais são as orientações que de fato você precisa ter, que você não fez ainda, achando que é um controle? Por conta, dependendo das feridas emocionais que nós carregamos, aquilo vai soar como aquele controle. Ai, ninguém me manda. Tem um meme que fala, ninguém me manda. Já viu aquele meme? Da mulher tá tomando Coca-Cola, é um nutricionista pediu para ela não tomar, porque ela estava com algumas questões, o marido chega e fala para ela, deixa eu, ninguém me manda. Poxa, quantas vezes a gente fala, ninguém me manda, mas é a orientação que vem do alto. E muitas vezes o Senhor vai nos permitir ter pessoas ao nosso redor. Agora também quero trazer a nossa autorresponsabilidade. E quantas vezes nós vamos orientar os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente usa de controle, usa de imposição em prol daquilo que o outro tem que fazer, mesmo a gente sabendo que aquilo é um bom caminho. Porque é uma maneira também de fuga. É uma maneira também de ter o controle, porque as coisas têm que estar no meu controle. Se as coisas não saírem da forma que eu quero, então vamos buscar nossa autorresponsabilidade também? E Mardoqueu não podia decidir tudo para Esther. Na verdade, ele foi ali usado como pai, orientador. O que o pai faz? O pai orienta, ele cuida, ele envia, e quando precisar, ele vai estar ali. É assim, é o nosso Deus. Ele faz isso com a gente também. Ele não podia viver o processo dela. E quantas vezes a gente, por amar tanto, a gente quer viver o processo do outro. A gente quer ter o controle de que as pessoas não vão passar por aquilo. De que as pessoas não vão ter que viver o processo. Mas eu quero dizer para você que até que Esther se tornasse rainha, ela passou, lembra que eu trouxe até essa história para vocês? Ela passou ali pela mirra. Depois que ela foi pelos cremes, pelo perfume, mas a mirra naquela época ardia. A mirra tinha um poder curador de fora, de dentro para fora. E aí a gente fala, queria ter sido Esther naquela época, para ficar na beleza. Mas a beleza está no processo. E a gente muitas vezes não se atenta e a gente quer evitar que as pessoas passem pelo processo dela. E muitas vezes acreditamos que amar é resolver os problemas das pessoas. A gente pode orientar, mas a gente não consegue resolver. E assim também eu trago para nossa profissão. Eu tenho amigas aqui, a gente não consegue resolver. Se a gente pudesse resolver o problema de todo mundo. Mas a gente não é Deus. Até Deus permite que as pessoas passem pelos processos, inclusive nós. Mas algumas pessoas precisam profundamente identificar que a presença e o permanecer também é um motivo de grande alegria e de cura para cada um. Presença também é cuidado. Uau! Entrando hoje no nosso último capítulo dessa minissérie, o tema é a influência que atravessa gerações. E tem tudo muito a ver com a nossa oração de ontem, das primícias e de hoje. Porque a gente costuma falar que os nossos filhos são a geração de amanhã. Não, é a geração do hoje. Glória a Deus, aleluia. E hoje nós vamos estar meditando em Esther 4, do 13 ao 14. Mandou-lhe dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Uau! Aqui nós bem sabemos que uns versos anteriores ele pediu e deu orientação para que ela não falasse que ela era judia. Mas o povo estava passando por um cenário caótico. E ele dá uma orientação, né? Porque você tá aí que de fato você, tipo assim, vai ficar hashtag sossego, não. Não é para isso que esse tempo foi te chamado. E aí fala, né? Mandou-lhe dizer,
Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Ou seja, aqui foi orientado que já estava chegando o momento dela. E quando chega o momento decisivo, Mardoqueu, ele não toma decisão por Esther. Uau! Ele orientou, mas ele não toma decisão por ela. Num certo momento ele fala para não falar nada, de que ela era judia, de que povo ela pertencia. No outro momento viu que circunstâncias já estavam acontecendo no meio do seu povo, ele não toma decisão por ela, mas orienta e traz a ela a estado de presença. E aqui eu quero falar para as nossas amigas, né, de profissão, que é isso que a gente faz. Nós trazemos os nossos pacientes para o estado de presença. Ó, aconteceu tal coisa, assim, assim, assado, e a gente puxa. Fica aqui no estado de presença. Perceba-o agora. Mas também fazendo o link com as coisas lá de trás. É muito interessante se a gente olhar para essa parte da escritura. Não pense que pelo fato de estar no palácio, está hoje, no aqui, agora. Pois se você ficar calada nessa hora, ou seja, se você se calar, se você não falar, se você não externar, se você não usar dessa ferramenta, o socorro e livramento surgirão de outra pessoa. Vai vir de outra pessoa. Para os judeus. Mas, aí aqui tem um peso. Sempre tem um mas, quando a gente evita de ter uma atitude. E aqui ele traz a responsabilidade para dentro do seio familiar deles. Porque para poder ter uma parte, surgirá um livramento para os judeus, poderia ter vindo de outras pessoas. Mas ele traz a autorresponsabilidade para ela pensar. Cara, se ela não fizer, a geração... Gente, isso é muito louco, né? Trazendo até para as nossas vidas. Circunstâncias precisam parar em nós. Algumas coisas podem acontecer até através de outras pessoas, mas... tem circunstâncias e situações que tem que parar aqui para que a nossa família, para a nossa geração, não continuar levando, não atravessar, né, para outras gerações. E aqui fala, mas você e a família do seu pai morrerão. Ou seja, ela trouxe à existência um link com o passado para lembrá-la que ela já era órfã. E aqui é uma correção muito pontual, tipo assim, os pais dela já morreram por conta de algumas circunstâncias. E aí, quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Aqui ele traz assim, ei, entendeu o que está acontecendo? Você teve um passado de orfandade, hoje você está sendo cuidada, você tem uma família, você foi cuidada, você foi enviada, você já está no palácio, mas ó, o negócio aqui fora tá pegando e não é porque você tá aí que você não pode revisitar a sua história, que você pode cortar alguns padrões de repetição que pode atravessar gerações. Até que para cuidar do povo judeu, pode levantar qualquer outra pessoa. O socorro pode vir de qualquer outra pessoa, mas para que isso não perpetue, para que a sua família, né, não venha morrer, para que não venham morrer. Será que não foi para esse tempo? Em nenhum momento ele falou assim, ó, tem que ser você que vai ter que fazer. Não, ele faz uma pergunta. E aqui eu costumo chamar a pergunta poderosa de sabedoria. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Aqui é uma pergunta. Aqui não foi uma afirmação. Fez uma pergunta. E quantas vezes a gente não faz isso? De que maneira que você pode olhar para a sua história? O que de fato você acha que você pode fazer com isso? De que maneira que você, observando as coisas que te aconteceram, quais são as raízes, qual é a dor que você pode dar nome para isso? A gente coloca as pessoas para pensar e a palavra também vem para isso.
Porque aqui ele, como autoridade, sendo pai dela, minha filha, vai lá e faz o seguinte: se não for você, o negócio vai dar ruim. Mas em nenhum momento ele falou isso. Ele fez pergunta. Para quê? Para ela pensar. Porque orientada ela já tinha sido. Primeiro teve que ficar quieta, agora tem que falar, então precisou distrair com uma pergunta para ela se posicionar e pensar, analisar o que de fato aquele momento estava sendo para ela. Trazer ela para o estado de presença, mas daquilo que ela, agora sim é a hora dela agir. Então a Esther, eu vou dar uma continuidade aqui, então a Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Uau! Em nenhum momento ela falou assim, tá bom, já vou lá, já vou resolver, porque é Mardoqueu que está pedindo, já vou sair, vou fazer... Ela faz algo bem interessante. Ela para, ela reflete, porque tem situações que é só com jejum e oração. Ali ela estava à frente de algo muito, muito, muito poderoso e podia custar a cabeça dela de estar encontrando o rei. E ela pede, jejue em meu favor. Mas ela não somente ela pede, como ela também entra. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Aqui ela enfrentou várias barreiras. Eu acredito que aqui ela tenha enfrentado o próprio medo, tenha enfrentado a insegurança, mas ela teve posicionamento. Mesmo a gente bem sabe que dentro das escrituras tinha um tempo certo, é o rei que mandava chamar, mas aqui ela tinha que enfrentar algo, além de estar dentro do palácio, de ser uma mulher improvável, de ter que estar lá sendo orientada. Ela poderia falar assim, meu irmão, não vou não? Você sabe muito bem o que vai acontecer se eu for lá. Mas rapaz, eu não vou. Mas ela falou, primeiro, mandou o recado. Jejuem ao meu favor. E eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. E mesmo que fosse contra a lei, ela iria enfrentar isso. E ela diz assim, e se eu tiver que morrer? Morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. O que a palavra está falando aqui? Na minha versão, ele agora cumpre as instruções dela. Percebe que mesmo que existe hierarquia, há equilíbrio e pertencimento. Ele também a honra porque ela já estava dentro do palácio. Ele sendo pai, ele respeita o posicionamento e a posição dela. Mas é ele quem chega primeiro dá uma orientação do que ela não deveria fazer naquele momento e depois faz pergunta para ela daquele momento que havia chegado para ela ter uma travessia para as próximas gerações. E aqui eu quero trazer uma reflexão para você. Quando chegou o momento decisivo, Mardoqueu não tomou a decisão por Esther. Ele apenas lembrou de quem ela era. Pessoas saudáveis não criam dependência, elas fortalecem identidade. O objetivo de uma influência madura não é fazer alguém caminhar atrás de nós para sempre. É ajudá-lo a caminhar com segurança quando precisar seguir sozinho. Uau! Talvez hoje seja um bom dia para agradecer quem ajudou a construir sua história. Mas eu também quero que você pense naquela pessoa que, nas entrelinhas, você também tem sido aquela que você é o Mardoqueu na vida de pessoas. E eu quero deixar aqui uma mensagem, porque algumas sementes não florescem imediatamente, mas podem transformar destinos inteiros no tempo certo. Ali um primo que se torna pai, que se torna orientador daquela moça, ele fica ao redor dela o tempo todo, ali
esperando e dando ajuda para ela naquilo que ela precisasse. Faz perguntas poderosas para ela poder cair em si, que a gente fala, e identificar quem ela era, mas também após uma orientação, uma instrução que ela dá, uma mensagem que ela encaminha, ele também se coloca no lugar dele, respeitando também essa orientação. Então aqui existe um ponto de equilíbrio, respeito. E que a gente possa pegar esse exemplo de Mardoqueu e Esther e nos retirarmos também para cumprir todas as instruções que foi nos dada da parte de Deus. Que nós sejamos mulheres curadas, que vamos ser aquelas que vamos impulsionar e que nós também tenhamos esse coração aberto de interceder pelo nosso povo. O nosso povo chamado nós mesmas, a nossa casa, para que venha reverberar na nossa próxima geração. Bom dia, querido, bom dia a vocês que estão aqui também, graça e paz, e que nós possamos ter essa misericórdia de interceder por um povo que clama, mas interceder também pelas nossas vidas e aceitarmos. A gente precisa trabalhar o merecimento em nós, de que nós sim, se existir um Mardoqueu na palavra, que nós também possamos ser um Mardoqueu na vida de pessoas e aceitar isso de bom grado. E também fazermos perguntas, porque se a gente já cuidou, se a gente já tomou como filho, já tomou como filha, já trouxe direcionamento, orientação, já enviou, a gente pode ficar ali, ó. Tô por aqui, se precisar de ajuda, tô aqui. Se precisar de ajuda, tô aqui. E mesmo quando o cenário está caótico, que a gente vê que vai dar ruim, fazer perguntas para poder a pessoa pensar e ela mesma tomar suas próprias ações. Porque Mardoqueu não tomou ação pela Esther, ele a perguntou e ela tomou uma decisão. E a partir daí, com a decisão que ela tomou, ela envia um recado para ele de que intercedam por mim, porque eu também vou estar junto, e também é uma unidade. Ela aprendeu de fato. E naquele tempo, naquele momento certo, as coisas aconteceram. Amém? E se vocês querem saber o final dessa história, vou deixar o convite aí para vocês continuar olhando e lendo esse livro de Esther, que é maravilhoso. E eu vou me despedir aqui do pessoal aqui do Instagram. A gente fica por aqui no meu, no seu, no nosso Videiras ao Amanhecer. Eu espero você segunda-feira às 6 horas. Agora é o nosso momento aqui de partilha com as meninas do Google Meet dentro da comunidade Videiras. Então esse momento é um pouco mais fechadinho, um momento mais nosso. Se você quer fazer parte desse momento de compartilhar e de partilhar também, eu convido você a digitar Videiras e vir fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Um beijo, meu povo, quartou. Eu espero você no meu, no seu, no nosso Videiras na segunda-feira. Um beijo, gratidão, Deus abençoe a todos. Beijão.